Olá, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast Movimentos e Descobertas, uma iniciativa do Colégio Fóton, aqui guiada por mim, professor Daniel Rebelo, que estou à frente desse projeto de educação psicomotora aqui no Colégio Fóton. Esse podcast, como vocês devem ter percebido já no primeiro episódio, apresentei para vocês essa conexão com as famílias, que é o nosso propósito, conectar a família com a escola. E a ideia é trazer especialistas de diversas áreas, que a gente possa conversar um pouquinho para levar algo para vocês. Vocês, famílias que querem, sem dúvida alguma, ser melhores pais, melhores mães, uma família mais intencional nos atos com seus filhos. Esse é o nosso propósito. E hoje, tenho a honra de apresentar para vocês um cara enorme, não só do tamanho, mas do coração, nas palavras. E eu tenho a oportunidade de, maior honra falar isso para vocês, que gostaria de apresentar o meu amigo André Heller, que está aqui junto com a gente. O André é multicampeão no vôlei, já representou o nosso país, viveu o esporte e nós vamos falar exatamente sobre isso. O esporte na infância. Então vocês, pais, como que a gente vai nos conectarmos agora? O esporte, ele é algo que tem que ser pensado, tem que ser escolhido. Aonde vocês vão colocar os filhos de vocês? Que valores vocês esperam que o esporte pode trazer? O esporte é importante, então eu não posso perder essa oportunidade de trazer para vocês uma pessoa que viveu todas as etapas do esporte mundial, que sai desde as escolinhas lá até o ápice do esporte, que é a Olimpíada. E vencedor olímpico. E olha, e não é qualquer Olimpíada não. E eu tenho essa camiseta que ele me deu de presente, a Olimpíada de Atenas, o lugar, o espaço mágico do esporte. Então, vocês vão ter a oportunidade aqui hoje de poder escutar de um grande atleta, de uma grande pessoa, que é o meu amigo André. Seja bem-vindo, André. Obrigado, Dani. Poxa, que maravilha estar aqui contigo, com as famílias do Colégio Fóton, uma oportunidade de ouro. O meu nome é André Heller, você já sabe muito bem disso, mas eu sou mais conhecido como marido da Marcele, pai do Vinícius e pai da Helena. É um prazer enorme estar aqui contigo, podendo falar de esporte, que foi a minha grande plataforma de educação, mas também falar sobre paternidade, né? E falar sobre filhos, afinal de contas, é uma bênção poder ser pai, é uma grande oportunidade de aprendizado contínuo. Legal. E a gente vai começar já trazendo uma pergunta, para a gente aproximar o André das famílias. Do seguinte, André, o pai hoje, que está lá com seus filhos, de 3 anos, 4 anos, 5 anos, ele pensa em colocar o seu filho no esporte. E se a gente passar a bola para você e você falar para mim assim, André, de que forma a gente pode incentivar esses pais a se conectar com o esporte? E aí eu te falo uma coisa. O que o esporte significou para você? Dani, na verdade o esporte significou e continua significando. Eu saí da prática esportiva, me aposentei, eu saí do esporte, mas o esporte nunca vai sair de mim. O esporte para mim significa transformação, educação, possibilidade de aprendizado, oportunidade. O esporte para mim significa conhecimento tácito, que é aquele conhecimento que você aprende e talvez no início não se dê conta que você está aprendendo. O esporte é um dos poucos investimentos com
retorno garantido. No esporte a gente aprende sobre autorresponsabilidade, sobre autonomia, sobre cooperação, trabalho em equipe, comunicação, liderança, sobre frustração, sobre resultados. No esporte a gente aprende a vencer, no esporte a gente compreende a derrota, isso tudo de maneira tácita, que é aquele aprendizado que você sente na pele. Muitas vezes uma criança não tem como construir uma consciência, um conhecimento sobre aquilo que ela está aprendendo, mas ela está aprendendo na pele. O esporte, para mim, foi uma grande plataforma de educação. No esporte eu me construí, no esporte eu aprendi, no esporte eu aprendi sobre a importância de saber construir relações interpessoais. No esporte eu aprendi sobre resiliência, no esporte eu aprendi sobre capacitação continuada, no esporte eu aprendi sobre colaboração. Afinal de contas, Dani, a gente fala muito sobre o esporte, mesmo que você ou que alguma criança ou um jovem faça uma modalidade individual, o esporte é sempre coletivo, né? Se uma criança está fazendo natação, que eu sei que é um dos teus esportes, ela está ali numa modalidade individual, mas envolve uma série de pessoas, um professor, a mãe, o pai, o colega, sempre o esporte coletivo. O esporte é uma bênção, cara. O esporte é uma bênção. O esporte tem que fazer parte da rotina das famílias sempre. É no esporte que eu me transformei, é no esporte que eu aprendi a aprender, é no esporte que eu aprendi a nunca deixar de brincar. Eu fui profissional até os 39 anos, até os 39 anos, por mais que tenha sido minha profissão, eu estava ali o tempo todo brincando, me divertindo, aprendendo sobre como construir resultados melhores. Então, eu sou fã do esporte, eu vivo o esporte ainda. Eu tenho uma escola de vôlei, você muito bem sabe disso, e eu ofereço o esporte não como uma oportunidade de construir medalhas, títulos, troféus, mas uma oportunidade para crianças, jovens se desenvolverem de maneira integral. Legal. E André, e você falando isso, né? Imagino que sem dúvida alguma os pais podem estar percebendo, porque quem percorreu o caminho seu, um caminho vitorioso, as pessoas falam assim, poxa, ele aprendeu muita coisa, né? Você falou muita coisa. Mas será que esse caminho foi só de flores? Será que esse caminho foi só de alegria? Por que eu estou te perguntando isso? Porque hoje eu estou falando que a gente está aqui na escola e eu convivo com crianças também há muito tempo. E hoje eu estou convivendo com uma geração e que os pais podem, sem dúvida alguma, nos ajudar nisso, no incentivo, na questão das frustrações, das decepções. E você falou um leque de questões que foram boas para você. Mas eu conheço um pouco da sua história e sem dúvida alguma acho que os pais podem também aprender e quando seus filhos passarem por situações dessa, então eu gostaria que você citasse para mim 2 frustrações que você teve lá no começo e uma que todo mundo acha que o cara que chega no alto nível não passa por isso. E se teve, e como que foi e quais foram as suas lições. Por quê? Porque o pai que está nos escutando, que o nosso propósito, a educação psicomotora, ela envolve o ato da criança no jogar, no brincar, e a frustração está presente. E aí, a partir dos seus exemplos, eu gostaria que você pudesse trazer para nós, até para acalmar os corações dos pais, em relação a essa certa blindagem. Eu blindo meu filho de frustrações, mas ele necessita. Então, 2 pontos. Primeiro, você trazer para a gente aqui 2 pontos nesse sentido de frustrações, de decepções que você teve, uma na infância, sim, e uma já.
E o que você aprendeu com isso? Dani, primeiro que eu comecei no esporte em função de uma doença crônica respiratória. Eu sou asmático e assim sempre serei. Então, eu fui para o esporte em função de uma possibilidade de melhorar minha condição respiratória. Eu venho de uma família muito humilde do Rio Grande do Sul, eu venho de Novo Hamburgo. Os meus pais não tinham, eu lembro de os meus pais trabalhando de manhã para pagar o almoço, à tarde para pagar o jantar. Eu sou o caçula de 3 filhos. Não tínhamos recursos financeiros para pagar um bom tratamento de asma, até porque não existe, não existia. Sim. Aliás, não tem uma cura, existem tratamentos. Então o meu pediatra indicou a natação. A natação, minha mãe, por uma grande habilidade que minha mãe tem até hoje, de, de negociação e todo um arcabouço de habilidades, ela conseguiu uma escola de natação gratuita para mim. Então eu tive um mês de graça, aulas de graça, mas eu descobri que eu, além de afundar na piscina, era alérgico ao cloro e tinha todas as ites que um garoto gaúcho pode ter. Rinite, sinusite, segundo a minha esposa Marcele, e eu concordo com ela, uma bela dose de frescurite. Ela tem razão. Então não deu certo a natação, absolutamente não deu certo. Eu não conseguia. Eu fui para o basquete na minha escola tinha que escolher uma modalidade por semestre. Eu fui me empurraram para o basquete porque eu já era alto para a idade, era muito magrinho, para não dizer raquítico, e aí fui para o basquete. Minha felicidade durou só até a primeira aula, porque na primeira aula me escolheram pelo tamanho. A partir da segunda aula, que viram que eu não tinha repertório motor nenhum, que eu era muito desengonçado, e aí vem um apelido muito carinhoso por parte dos meus colegas, olha que carinhoso, ganso, que eu detestava, e aí ninguém mais me escolhia. Ninguém mais me escolhia. Então não deu certo no basquete. Fui para o atletismo, mas meus olhos brilhavam pelo vôlei. Por quê? Meu pai foi atleta de vôlei, meu pai foi técnico de vôlei. Então, iludido pelo histórico familiar, eu pensei, não sei jogar vôlei, mas aprenderei rápido, porque tenho voleibol no sangue. Aí fiz as primeiras aulas na educação física de vôlei, me empolguei, me inscrevi para participar da peneira, da seleção dos atletas para participarem do time da escola, né? Só os melhores e mais talentosos. Participei num sábado pela manhã, no final da manhã, depois de todos aqueles exercícios, eu perguntei para o professor quando é que eu iria começar no time da escola, ele falou assim, você não vai começar, né? É melhor você buscar uma outra atividade. Ele nem me indicou outro esporte, me indicou uma outra atividade, porque eu não tinha talento para o voleibol. Eu não tinha repertório motor, Dani. Eu era descoordenado. Eu, de fato, era quase um ganso. Eu caminhava meio num padrão que eu mantenho ainda, um padrão de macho que eu mantenho ainda hoje. Eu era muito, muito descoordenado. E aquela foi minha primeira frustração. Mas aquela frustração me ajudou a construir uma consciência de que, de fato, eu não tinha repertório motor. Aí eu vou te falar, vou parafrasear minha professora de neurociência, que ela tem uma frase maravilhosa, a Cláudia Feitosa, quando ela fala assim, nós nunca somos nada, nós sempre estamos alguma coisa. Eu estava sem repertório. Eu não era eternamente, eu não estava numa prisão perpétua. Eu não estava num cárcere privado de falta de repertório. Eu não tinha repertório, bastava que eu estivesse disposto a adquirir esse repertório. Então aquela frustração foi fundamental, porque a partir dessa frustração eu descobri qual era a minha realidade, a partir dessa realidade eu tinha um ponto de partida. E aí eu só cheguei onde eu cheguei porque meu GPS soube de onde eu estava partindo. Isso é fundamental. A frustração, Dani, acontece na nossa vida inteira. Eu só vou aprender a lidar com a frustração me frustrando. Então, se nós colocarmos nossos filhos, brindarmos nossos filhos, ou até melhor, eu gosto dessa analogia, se a gente colocar uma redoma de proteção no entorno dos nossos filhos, na maior boa intenção, eu estou deixando meu filho sem um repertório muito importante para a vida dele inteira.
Nossos filhos precisam se frustrarem, nossos filhos precisam aprender a perder para construir vitórias. Sim. O esporte foi fundamental na minha vida em relação a isso. Eu só fui campeão olímpico porque antes do título olímpico, antes de qualquer título, eu perdi mais do que todo mundo, talvez. Se eu fizer uma contabilidade da minha carreira, os meus passivos, minhas derrotas, muito maiores, muito maiores. Meus ativos foram importantes, mas meus passivos são numa quantidade muito maior, mas foram extremamente importantes. Vou te fazer uma pergunta que eu nunca fiz. E agora, fazendo essa relação com os pais, naquele momento seu, lá na infância, que você viveu essa frustração, de ser desacreditado, como que foi o seu pai e sua mãe? Seu pai, técnico, sua mãe, companheira, aquela coisa toda que puxou a natação, eu tive a oportunidade de conhecer sua família maravilhosa, mas como que foi? Porque é interessante, porque você está passando uma situação que os pais vão passar isso. O filho quer fazer uma coisa, o filho quer ir praticar um esporte, ele quer ir numa escolinha, ele quer fazer isso, mas a primeira pancada cai. Diante disso, qual foi o apoio familiar que você teve diante disso, lá na tua época lá? Dani, como eu falei, eu venho de uma família muito humilde, então eu via meus pais ralando muito para colocar comida em casa. Quando eu falei para minha mãe que eu queria ir para o vôlei, porque eu tinha acabado de assistir o título olímpico em 1992, na geração de Barcelona, eu lembro que eu estava em meio a uma crise de asma, corri para a cozinha e falei, mãe, serei campeão olímpico também. Minha mãe entrou em pânico, porque olhou aquele garoto raquítico, parecendo um ganso, que tinha crises homéricas de asma. A preocupação dela era assim, será que meu filho vai conseguir trabalho na vida dele? Porque minhas crises eram muito sérias. Vendo o filho naquela condição, dizendo que seria campeão olímpico, e a mãe entrou em pânico. Porém, ela, com muita sabedoria de mãe e de pai, o meu pai, com sabedoria de pai, eles me propuseram um combinado que eles tinham feito com minhas irmãs. O combinado era, ok, nós te apoiaremos no teu sonho, se esse é o teu sonho, mas o combinado será, tu nunca deixará a educação de lado, a tua vida escolar e acadêmica. Dani, por que isso é muito bacana e muito importante? Porque eles sequer, os dois, meu pai, Dona Marta, e o seu Oscar, que já é falecido, eles sequer concluíram o ensino fundamental 1. O fundamental agora, anos iniciais. Então, sequer concluíram. E no alto da sabedoria deles, eles me propuseram isso. Você nunca vai deixar de estudar, porque o conhecimento, a educação, o aprendizado é um patrimônio que ninguém te tira. Eu mantenho essa promessa até hoje. Qual foi o apoio que eles me deram? Não me atrapalharam, Dani. Eles não foram para os ginásios torcerem. Eles nunca assistiram um treino meu antes de eu ser campeão brasileiro profissional. Mas quando eu chegava em casa, eles estavam plenamente presentes comigo. Tinha um jantar lá e não era nada elaborado. Eu lembro que eu chegava em casa, minha mãe tinha preparado um pão francês, que chama aqui, né? Ela chama cacetinho. Um pão francês, cacetinho, com ovo frito dentro e um copo de leite com achocolatado. Era esse meu jantar, mas ela estava me esperando com um coração desse tamanho. Cara, essa minha memória não tem preço. Eles não me deram recursos financeiros, eles não estavam nos ginásios, mas quando eu chegava em casa, eles estavam presentes. Meu pai jogava bola comigo nos finais de semana. Esse apoio não faltou, essa presença plena. Esse tipo de amor não pode nunca faltar, Dani. Então, né, isso é um baita de um aprendizado para nós, né, que temos filhos e que os nossos filhos vão se interessar pelo esporte, vão frustrar e a gente traz essa mensagem do André
que é muito forte a questão do apoio, da presença, né? Porque se você tem uma palavrinha que eu aprendi a compreender e entender, que é o processo, né? Esse processo de transformação, mas eu não podia voltar de falar de processo antes falar que todo mundo fica curioso para saber uma frustração lá no calorzão mesmo do profissional, Olimpíada, Liga Mundial, aquela coisa toda e não tem frustração. Tem. Poxa, tem. Na verdade, as grandes derrotas, as frustrações foram as minhas grandes alavancas, foram os meus grandes pontos de inflexão. Um deles, são vários. Conta uma historinha. A gente podia passar dias aqui. 2002, Seleção Brasileira, Bernardinho, 2 semanas antes de ir para o Campeonato Mundial na Argentina, com grandes chances de conquista, e de fato o Brasil foi campeão mundial em 2002 nessa competição, mas 2 semanas antes chegamos em Belo Horizonte para o treino, éramos em 13 atletas, só 12 iam para a competição. O Bernardinho teria que cortar, dispensar um atleta da minha posição, ou seja, poderia ser eu. Sim. Eu chego lá e nos apresentamos numa terça-tarde, lembro como se fosse hoje, fizemos o treino, chegamos no hotel, almoçamos, descansei, fomos para o treino da tarde. Antes de entrar no ônibus para ir para o ginásio treinar, fui chamado numa salinha, toda a comissão técnica da Seleção Brasileira, em formato de meia-lua, uma cadeirinha voltada para eles, eu sentei naquela cadeirinha, era para mim, tinha 2 possibilidades, um anjinho me dizendo que ele iria me elogiar, um diabinho dizendo que ele iria me cortar, e de fato o diabinho tinha razão, ele me cortou naquele momento 2 semanas antes do Mundial. Eu vinha sofrendo naquele período uma síndrome que a gente chama no esporte, que é síndrome da perseguição, que talvez aqui os adultos já tenham passado, que é quando a gente acha que alguém não gosta de você, o meu erro sempre é maior do que o do outro, um chefe chato que a gente não, ele sempre pega no meu pé. Eu estava vivendo esse motivo, era uma percepção minha em relação ao Bernardo, e aí ele me corta naquele momento. Eu fiquei extremamente chateado, com raiva de todo mundo, dele, de todos ali, inclusive de mim, né? Porque eu estava sendo preterido, eu estava também me avaliando, poxa, eu não tive competência para estar aqui. Chorei na frente deles, foi algo inevitável, mas respirando um pouco, apesar das emoções à flor da pele, eu consegui ter um momento de lucidez e eu pedi para ele me explicar por quê. E mais do que o porquê, eu gostaria de saber o que eu precisaria fazer para voltar à seleção. E aí ele me deu um feedback muito pragmático, que eu deveria melhorar um fundamento técnico, bloqueio, e uma habilidade comportamental. Ele me enxergava como um dos líderes, mas eu não exercia a minha liderança. Bom, fui para cá, arrumei minha mala, fui para o meu clube e tinha 2 coisas para trabalhar. E de fato, fiquei meses trabalhando, treinando, que era o que eu sabia fazer, treinando bloqueio e estudando sobre qual era o papel do líder, né, Dani? O papel do líder. E eu descobri que o papel do líder é fundamentalmente servir ao propósito, servir à equipe. Ao final daquela temporada no Brasil, eu fui escolhido, fui eleito o melhor bloqueio do Campeonato Brasileiro, o melhor jogador, e fui convocado novamente para a Seleção Brasileira. Quando eu voltei com outro olhar, tirei o olhar do meu umbigo, porque até aquele momento do corte eu queria ser titular, eu queria estar ali, tirei o olhar do meu umbigo e expandi o meu olhar para a equipe. Eu estava ali para servir a Seleção Brasileira. Nunca mais fui cortado até 2008, quando eu disputei minha última Olimpíada em Pequim. Eu já tinha alcançado uma certa idade, vinham outros jogadores, então através dessa frustração triste, cruel, que eu queria matar o Bernardinho, e estava tirando meu sonho, né? Porque 2 semanas antes do Mundial, 2 anos antes das Olimpíadas de Atenas, né? Isso foi antes da Olimpíada. Porém, se não fosse aquele corte, eu não teria voltado em 2003 com outro olhar, um olhar muito mais aberto, um olhar amplo para aquilo que eu tinha que fazer na seleção brasileira, considerando as habilidades que eu tinha. Sim. Bom, depois daquela frustração, fui campeão em 2003 da Liga Mundial com a seleção
e fui campeão olímpico em 2004. E fui só sair da seleção brasileira quando me aposentei da seleção brasileira com a medalha de prata em Pequim. Então, se não fosse aquela frustração, eu não teria conquistado junto da seleção brasileira tudo. Na verdade, a frustração, foi um grande degrau para todas as outras conquistas. Então, graças ao Bernardo e a todo o contexto que aquilo aconteceu. E sem dúvida alguma, casa perfeitamente com quando eu pensei em trazer o André para falar para vocês. É exatamente isso que o André está querendo demonstrar para a gente. Que as frustrações faz parte do processo de desenvolvimento. E na hora que eu falo do desenvolvimento psicomotor, o André falou que ele era uma pessoa que tinha algumas limitações. Então, você que está vendo o seu filho, você que está percebendo o seu filho, e ali existem limitações como existem em todas as pessoas. Isso faz parte da vida humana, são as diferenças. Então, vamos aproveitar a vontade que seus filhos têm de iniciar ou na natação, ou no futebol, ou no vôlei, ou no basquete, qualquer prática esportiva. E você que está com seu filho lá na educação infantil, aqui junto com a gente, no Colégio Fóton, de 3, 4, 5, ele vai crescer. E ali você já vai poder ter essa ideia, o quanto isso é importante. E quando você se deparar com seu filho frustrando, deixou um legado pra gente. A partir da frustração veio o auge. A partir da frustração veio uma tomada de decisão. Que vem a questão do processo da autonomia, né? André, mas aí o pai está se perguntando, que história bacana, né? E eu vou procurar um ambiente, eu vou procurar um espaço para o meu filho fazer uma modalidade esportiva, que seja individual, porque tanto as modalidades individuais quanto as modalidades coletivas, elas são importantes, né? Cada uma tem ali a sua prioridade, a sua intencionalidade ali, né? Mas ambas são importantes. Por isso que é importante você trabalhar com as duas, né? Principalmente no processo da infância. Mas o pai que quer buscar, que valores você acha que ele deve agregar na busca dele? Ele não vai, para ele procurar, para ele fazer visitas nos lugares, e ele, qual que é a dica que você daria como um profissional que viveu a história no esporte, hoje um profissional que lidera um projeto de vôlei, escolinha de vôlei, e o que você falaria para eles? Poxa, Dani, muita coisa, mas vamos lá. Primeira coisa fundamental, que quando você se torna pai, você se depara com uma realidade inevitável. Até você ser pai, o mundo gira no seu entorno. Quando você se torna pai, você não é mais o centro do universo. É o seu filho. E essa realidade é maravilhosa. Eu sei que todo mundo convive com uma rotina de trabalho, com o casamento, com contas para pagar, com reuniões, com o trabalho, né? A gente luta pela nossa sobrevivência, para ter uma condição de vida. Todos nós temos uma vida de adultos, ok? Mas o nosso filho, os nossos filhos, precisam ser as nossas prioridades. Mas eu não tenho tempo. Poxa vida, a gente vive uma vida de adulto nessa correria aí, é muito difícil conciliar, ok? Não é fácil conciliar, talvez seja impossível conciliar, mas a gente marca reuniões de trabalho que são reuniões inegociáveis, né? O tempo com o nosso filho, os nossos filhos, é inegociável. Então a primeira coisa que eu compartilho com os pais, se vocês, as pessoas aqui que estão nos assistindo e você me permitir, o seu filho é inegociável, o tempo com o seu filho é inegociável. Agende um tempo com seus filhos como se fosse uma reunião de trabalho. E essa reunião com eles é inegociável. Eles são
a prioridade absoluta. Antes de a gente procurar soluções, oportunidades locais externos, construa oportunidades dentro de casa. Ok? Não dá para delegar e terceirizar nossos filhos para outras entidades. Ok? Claro que existem oportunidades externas maravilhosas, né? Eu não estou depondo contra o meu trabalho, que eu também tenho uma escola de vôlei. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é construir oportunidades dentro de casa, no brincar, no contar histórias, ter refeições sentados na mesa, plenamente presente com os nossos filhos. Assistir um filme. Hoje nós temos as telas, ok? Não tem jeito, Dani, a gente não vai tirar nossos filhos totalmente das telas. Faz parte, eles são nativos digitais. Mas que tal assistir conteúdos juntos? Que tal ensinar a eles na prática, sendo exemplo de quais são os conteúdos a serem consumidos, né? Que tal ensinar para eles que assim como a gente desenvolve nosso corpo, a gente treina o nosso corpo, eu também preciso treinar e nutrir o meu cérebro, sendo exemplo. Então isso é fundamental. Marque reuniões com os seus filhos. Essas reuniões são inegociáveis. Brinquem, chutem bola, façam aviãozinhos, desenhem, sentem no chão. Sentem no chão. A Marcela, minha esposa, tem uma frase maravilhosa, Dani, para isso. Toda vez que a gente senta no chão, isso é mérito dela, tá? Eu só estou parafraseando e estou imitando, porque eu aprendi com ela. Toda vez que a gente senta no chão com eles, e o Vini tem 10, a Helena tem 16. A gente senta no chão ainda com a Helena, que a gente joga um jogo de tabuleiro, que a gente convida para fazer um programa em família, que a gente tem um almoço, um jantar em família, que a gente está ou esteve plenamente presente. A analogia que a gente faz é o seguinte: pegamos uma moedinha de amor e colocamos nesse cofrinho. A gente está ali investindo, ó. É uma poupança que a gente constrói com eles. Isso é maravilhoso. Então, antes, Dani, de construir oportunidades, buscar oportunidades locais e externos, a gente precisa criar um ambiente e um contexto, né, para estarmos e plenamente. Não delegar, não terceirizar. Poxa, mas eu não tenho tempo, eu trabalho 24 horas por dia. Poxa vida, peraí. Filho não vem passar férias, Dani. Filho não vem passar férias. Eles devem ser prioridade absoluta. Poxa vida, hoje a gente faz um exercício na minha casa, por exemplo, estamos em casa, tem um tempo hábil que a gente olha para o celular. Depois desse horário não se olha mais o celular, porque se eu ficar com o celular ligado, eu vou receber notificação e mensagem 24 horas por dia. Mas eu vou deixar de escutar as mensagens que os meus filhos emitem todos os dias. Todos os dias. O convívio, Dani, é fundamental. Quando a gente convive, quando estamos plenamente presentes com os filhos, nas horas que eles mais vão precisar, nas horas de problemas, desafios, não vai faltar palavras. Porque a gente construiu esse repertório com eles. Isso é fundamental, Dani. Então eu acredito, em cima da sua resposta, você vai buscar algo para o seu filho que seja a extensão da sua casa. Sem dúvida, sem dúvida. E desculpe te interromper, mas entender também que a escola ela é responsável pela escolarização ou escolaridade. Sim. O responsável pela educação do meu filho sou eu. Sou eu e minha esposa. É na minha casa que a gente constrói os valores. E esses valores são inegociáveis. E o esporte é muito bom nisso. Sim. No esporte, Dani, existem alguns valores que são inegociáveis, inclusive para performance. Então não se negocia com aprendizagem no esporte, não se negocia com colaboração no esporte, não se negocia com treino, com a repetição, mesmo que ela não seja tão prazerosa, não se negocia com respeito, não se negocia com regras ou com normas,
mesmo que eu não concorde com elas. Então, o esporte é um ambiente de valores inegociáveis, com práticas extremamente ricas que podem nos ajudar nessa construção da educação dos nossos filhos. Legal. Bom, acredito que o nosso bate-papo, ele é para isso, para trazer essa reflexão, para trazer esse novo olhar, né? E na hora que a gente trouxe a ideia do nosso podcast Movimentos e Descobertas, o Descobertas é isso. Você poder refletir em casa, descobrir novos caminhos, descobrir novos atalhos ali para essa função tão importante que é o que o Colégio Fóton acredita, que é a parceria família-escola. Tá bom? Mas tem uma coisinha aqui que o meu amigo André trouxe, que eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa obra-prima sua aqui, que além de atleta, também escritor, palestrante, vive aí, né? Se vocês querem saber um pouquinho do André, segue o André nas suas redes sociais, que você vai ver que o esporte foi muito além, hein? E Exatamente. eu tenho esse prazer de conhecer você há alguns anos, o quanto você se aprimorou, o quanto que você usufruiu de toda essa experiência sua, e uma delas está aqui. Acredito que isso aqui tem coisas da sua irmã, não Tem, tem? tem, tem. Suas irmãs são maravilhosas, professoras, ficaram muito orgulhosas, mas fala pra gente um pouquinho da Bom, sua obra aí. primeiro que, como a gente está falando de processo de construção de caminho, trajetória, você faz parte desse caminho, né? Eu tive a honra, o privilégio, o prazer de ter você como meu professor na faculdade, né? Ó, Na faculdade. Então, poxa vida, você faz parte desse meu caminho e eu serei grato a você e a todos os meus professores eternamente. Eu plantei muitas árvores na minha vida já. Fiz 2 filhos, faltava escrever um livro. tá aí, meu. 2023 saiu esse projeto de 6 anos. O nome é Foco em Ação, Colecione Resultados. Foi o nome proposto pela própria editora. Não é um livro biográfico, por mais que tenham cases aqui. O prefácio foi escrito pelo Bernardinho, o pós-fácio pelo Sandro Magaldi, um dos grandes pensadores da gestão organizacional, até porque eu tenho hoje uma empresa de educação executiva. Entrevistei o Lars Grael, Bruninho do Vôlei, Ricardo Amorim, José Tolov Júnior, José Salib Neto, Adriano Felipelli, Marcos Rossi. É um livro de empreendedorismo, é minha área de formação, né? Eu fui para a faculdade, acabei me graduando em gestão do empreendedorismo e algumas especializações. Então nasceu o livro, que é um livro que sai da prateleira do livro de autoajuda, entrou para a prateleira de negócios, já ficou 7 semanas na lista de mais vendidos da revista Veja e do site Publish News, na categoria negócios, que para mim é uma honra muito grande. Sempre foi um sonho, tem partezinha pequenininha do meu trabalho hoje, mas é algo que eu gostaria, que eu sempre sonhei em escrever. Tem participação de muita gente boa da minha família, da Marcele, participação dos meus filhos, porque a paternidade, né, Dani, a paternidade me transformou, né, cara? Me transformou. Quando eles nasceram, eu não nasceu um pai. Eu tive que me construir, né? E serei pai até o final da minha vida, né? Eu fui um atleta, eu estive um atleta, mas eu serei pai, eu estarei um pai até o final da minha vida. Então, agradecimento aos meus pais. Então, tem muita coisa bacana. Indico fortemente, tá? Sou suspeito, mas indico fortemente porque é um livro extremamente pragmático, tem uma seção para o leitor escrever, então é uma obra que eu tenho muito orgulho dela e é a primeira de algumas que ainda virão. que legal, que legal. Bom, imagino que vocês estejam gostando aí desse nosso segundo episódio, que a gente vai, sem dúvida alguma, crescer muito nessa ideia ainda, esse é o propósito nosso, né? E para a gente chegar ao fim, André, imagina que nós temos aqui no nosso cenário aqui uma porção de pais
e que estão, poxa, se você, pais amigos, parceiros, companheiros, e você quer jogar uma pérola para eles. Por quê? Porque eles têm um tesouro na mão, são os filhos deles. E essa pérola que você, né, com toda a sua sabedoria, você poderia trazer para eles? Uma dica, uma reflexão, um ponto, alguma coisa que você falou agora, ou alguma coisa que você não falou ainda, mas um presente para eles. Dani, quando eu me tornei pai, eu aprendi a escrever e a soletrar a palavra amor de uma maneira muito diferente. Hoje eu escrevo a palavra amor, você escreva, por favor, essa palavra, porque eu escrevo assim, T-E-M-P-O. Quando eu me tornei pai, eu descobri que amor é tempo. Tempo. Não adianta eu falar que eu amo os meus filhos se eu não invisto tempo nos meus filhos. Até porque valores, né, Dani? Um valor só é valor quando se manifesta na prática. Sim. Então não adianta eu falar para os meus filhos eu te amo, se eu não invisto tempo neles. Eles são a minha prioridade absoluta. Absoluta. Eu acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer, porque a vida de todo mundo está muito corrida. Muito corrida. A gente tem 1.500 coisas para fazer, nós adultos, por dia, e se a gente quiser, a gente terá 2.000 coisas para fazer todos os dias, mas a gente precisa sempre ter em mente que os nossos filhos são a nossa prioridade absoluta. E se são prioridade absoluta, e se eu os amo, eu preciso investir tempo de qualidade, sem dúvida nenhuma. Muito bom, muito bom. Acredito que a semente foi lançada. A ideia, estamos no caminho. A ideia é essa. E eu gostaria de, mais uma vez, agradecer o André, agradecer o Colégio Fóton pela oportunidade, agradecer todas as pessoas, né, que de alguma forma acreditam que esse meio de comunicação é muito importante para o nosso desenvolvimento. Então as redes sociais hoje, elas nos ajudam, né, nos permite a nos comunicarmos para que a gente possa tornar o mundo melhor, um mundo com mais tempo de qualidade, com mais amor, né? Essa que é a nosso legado. E hoje o tema era esporte. Olha que coisa linda, né? O quanto o esporte, o brincar, o tempo e quanto isso é benéfico para a vida de vocês. Então, mais uma vez um agradecimento para o André, dizer que ele fazer parte do 2º episódio é uma honra para nós aqui do Colégio Fóton e até a próxima. Estamos preparando o 3º episódio maravilhoso. Não deixa de assistir. Muito obrigado, famílias. Um grande beijo. Até a próxima.